microbiota normal do corpo humano. Então vamos iniciar, em relação ao seu conceito. O termo microbiota normal é usado para descrever micro-organismos que são frequentemente encontrados em determinados locais do corpo de indivíduos sadios. Alguns dos micro-organismos constituintes. A maioria são bactérias, possui alguns fungos, vírus e outros parasitas, como protozoários, não fazem parte da microbiota normal. Então, toda vez que a gente ouvir o termo microbiota normal, está relacionado aos micro-organismos que estão no corpo, mas que, na quantidade que normalmente eles se apresentam, eles não geram malefícios, muito pelo contrário, eles geram benefícios. Em relação aos números, o corpo humano adulto contém cerca de 10 trilhões de células e é portador de aproximadamente 100 trilhões de bactérias. Apreciar o papel da microbiota normal como mecanismos de defesa contra infecções, fonte de micro-organismos potencialmente patogênicos por mudança de sítio. Então, é necessário a gente ter esse conhecimento da microbiota normal, porque, por exemplo, uma bactéria que está no intestino, digamos assim, ela não apresenta alterações, não apresenta malefícios, mas se porventura ela for para alguma outra região, que a gente chama mudança de sítio, se ela sair do intestino e for para uma outra região, uma outra mucosa, provavelmente ela vai gerar uma patogenia, vai gerar uma doença. Então, a bactéria específica do intestino, ela gera saúde no local, digamos assim, natural dela, tá? Se houver uma mudança de sítio, uma mudança para outra área, outra região do corpo, provavelmente vai gerar a patogenia, vai gerar a doença. Então, quando a gente conhece essa microbiota normal, o que acontece? Evita-se confusão entre membros da microbiota normal e organismos patogênicos, quando dá interpretação de resultados laboratoriais. Então, a partir do momento que o paciente faz um exame e verifica um determinado micro-organismo em uma região, então possa ser que, pela avaliação, pelo conhecimento do profissional, ele vai dizer, não, esse micro-organismo aqui, ele é normal nessa região, Então vamos verificar aqui qual é o que é anormal, de certa forma. Conhecimento do tipo de infecção que pode surgir pós-trauma tecidual em vários sítios. Então, o micro-organismo que é comum está em uma área, por algum trauma, ele está em diversas áreas do corpo. Aí sim vai gerar uma condição realmente de doença para esse paciente. Compreensão do crescimento acentuado de micro-organismos, normalmente ausentes após a eliminação da microbiota normal de determinado sítio. Então, é importante esse conhecimento justamente para se fechar diagnóstico, evidenciar, fechar um tratamento adequado para esse paciente, e de fato conhecer, todas as particularidades em relação ao processo de saúde-doença dele. Essa microbiota ela pode ser dividida em duas formas, do tipo residente, que consiste nos micro-organismos que são encontrados de forma regular, ou seja, eles têm a tendência a estar em esse determinado sítio, em determinado local do corpo. E existe o do tipo transitória, Esse do tipo transitória, ele não é patogênico ou potencialmente patogênico, que permanece na pele ou em mucosas por horas, dias ou semanas, ou até provocar doença, mas não se estabelece de forma definitiva. Então, esse micro-organismo transitório, em uma certa quantidade, ele possa ser que não gere doença. Se ele aumentar a quantidade, ou ele for para outras áreas do corpo, realmente possa ser que ele gere uma patogenia, mas ele não fica em caráter definitivo, certo? Algumas pessoas apresentam, quando a gente se corta, inicia a nível de pele mesmo. Inicia-se um processo de inflamação.
Então, dependendo das condições de saúde desse paciente, possa ser que a ferida ela prolongue a sua cicatrização, ela demore mais para cicatrizar, devido a toda a questão imunológica do paciente, alguma doença pré-existente, mas também nessa lesão ela pode ser prolongada, né, o processo de cicatrização, devido à presença desses micro-organismos, mais especificamente algumas bactérias, né? Então, algumas bactérias já são comuns na nossa pele. Então, num processo de corte, possa ser que, né, essas bactérias elas gerem, aumentem a inflamação, piorando o quadro de cicatrização da ferida. Em relação à aquisição, né, aonde nós adquirimos esses tipos de micro-organismos considerados normais para o corpo. A colonização inicia-se já no nascimento, por exemplo, através do canal de parto, né? O bebê que nasceu de parto normal, ele já, né, tem essa abordagem maior no sentido de entrar em contato, né, com vários micro-organismos, então essa aquisição já começa a partir desse momento. Pós-parto, né, ele já está ali o quê? No meio ambiente, no ambiente externo. Então, todo ambiente tem micro-organismos, certo? Então, nasceu já está propenso, né, a adquirir todos esses micro-organismos. Tem também a questão da alimentação, né, que boa parte também é adquirida através da alimentação. Em relação aos primeiros dias, as bactérias crescem na ausência de competidores. Depois, as mais aptas se estabelecem. Então, no âmbito de micro-organismos, sempre é assim, né? A bactéria que iniciou a sua estadia, digamos assim, né, que se fixou no sítio, ela vai crescer sem uma necessidade de competidores. Mas, nesse processo de multiplicação dessas bactérias, as mais aptas, né, elas vão se estabelecer. Em que sentido? As que aguentam determinadas mudanças no organismo é que realmente vão se estabelecer. E a partir disso, as que forem se estabelecer é que vão dar início a uma nova divisão, né, para ser feita outras bactérias, por exemplo. Após 2 anos, né, ou seja, ainda na infância, né, inicial, é considerado que essa criança ela já apresente uma microbiota similar dos adultos. Vamos ver agora em relação aos sítios habitados, ou seja, os locais do corpo que é normal determinados micro-organismos. Inicialmente a pele, certo? Depois da pele tem o trato respiratório superior, que envolve nariz, naso e orofaringe, de acordo com a imagem que tem no slide. Trato digestivo, principalmente, certo? Apresenta essas bactérias para regulação de pH, regulação de flora, para que a pessoa tenha uma flora mais controlada. Além do trato digestivo, apresenta-se no trato urinário inferior, que seria, digamos, a parte mais interna, né, envolvendo a uretra, que o xixi, né, a urina, ela vai sair através da uretra. Vai ser formada lá nos rins, certo? Dos rins vai passar pelos ureteres, que são 2, vai chegar na bexiga, onde fica armazenada e vai ser eliminada através da uretra, certo? Então, nesse trato urinário, né, ele realmente se apresenta bastante bactéria. Então, o que é que a gente sempre escuta? Não segurar o xixi por muito tempo, sente vontade de urinar, já ir ao banheiro. Por quê? Justamente por isso. Já existem algumas bactérias, né, da microbiota normal. Só que se a pessoa for do tipo que fica segurando o xixi, armazenando por mais tempo, ela tem uma tendência gigantesca de desenvolver a famosa infecção urinária. Por quê? À medida que a pessoa fica indo ao banheiro, ela está eliminando essas bactérias, então não chega a ter um acúmulo
que gere a patogenia, que gere a doença. Mas se a pessoa ela fica realmente segurando o xixi, o que é que vai acontecer? Vai ter a urina, né? Vai acontecer o quê? Vai ter o acúmulo dessas bactérias e aí vai gerar o quê? A infecção, certo? Então, por isso a importância de sentir vontade de urinar, já ir ao banheiro, tomar bastante água, né? Evitar roupas que esquentem muito, né, a região, entre outros cuidados. Em relação ao trato vaginal feminino, né, também apresenta o quê? Lá na vagina, certo? Então, quando a gente faz a higienização, o ideal é que ela seja realmente na parte externa, porque tem algumas pessoas que têm o costume de querer usar ducha, lavar de forma mais interna e não pode, por quê? Vai tirar todo o equilíbrio, né, dessa mucosa, dessa região. Então, a lavagem genital feminina, ela é realmente nessa parte mais externa, certo? Não pode ser feita de forma interna, porque vai gerar problemas, tá bom? A pele, como eu expliquei a vocês, né, ela é íntegra, geralmente as bactérias elas não vão gerar nenhum problema, mas a partir do processo, que são vários fatores, certo, gente? Para essas bactérias ou fungos que são considerados da microbiota normal gerar uma patogenia, não é apenas um fator, são vários. Envelhecimento, baixa imunidade, desnutrição. Então, são muitos fatores, né? E também lesões, né? A partir do momento que gera uma lesão, consequentemente vai iniciar o processo inflamatório, que é o responsável por fazer a reparação do tecido. Então, são vários fatores, tá? Espécies presentes variam com o sítio, que é o local, dieta, idade, higiene, como eu comentei, né? Então, é muito importante mantermos a higiene e cuidados básicos, né? O velho ditado que diz, né? Higiene é tudo, de fato. Até mesmo na pele, geralmente tem pessoas que têm o costume de tomar muitos banhos por dia, 5 banhos, tudo bem. Eu sei que às vezes, dependendo da região, é muito quente, mas tem que também ter o cuidado do excesso, né? A gente tem que ter um cuidado, mas nem pode ser muito, nem pode ser pouco. Ele tem que estar ali intermediário. Porque uma pessoa que não tem higiene, ela vai o quê? Viver constantemente em processos infecciosos. Porém, uma pessoa que vai estar, por exemplo, na pele, em banho constante, nos 5 banhos ela passar 5 banhos por dia, sempre está passando um Protex da vida, ela vai fragilizar o quê? Essa pele, né? Porque ela vai estar tirando toda a microbiota normal que oferece proteção para essa pele. Então, tem que ter cuidado também com os excessos, né? Nem pode ter a falta, mas também nem pode ter o excesso. A natureza da microbiota é determinada pelas condições fisiológicas e ecológicas locais, quantidade e o tipo de nutrientes disponíveis, pH, umidade, resistência a substâncias antibacterianas locais, afinidade por tipos específicos de células, né? Então, as bactérias e fungos, de acordo com cada tipo, vai ter uma afinidade maior por áreas específicas. Por exemplo, na questão da umidade, a mulher vai à praia, toma banho de mar, enfim, banho de piscina. O ideal é que a mulher ela não permaneça com uma roupa úmida por muito tempo. Por quê? Porque vai gerar um processo de estabilização de fungo, aumento de fungo, né? Então, vai gerar um problema a nível de fungos, certo? Então, tem que ter o cuidado tanto em relação à umidade quanto em relação ao calor, assim como em relação à higiene, a alimentação também é muito importante, né? Como foi dito. Então, são vários fatores que estão em conjuntos e qualquer fator desse ou todos alterados, com certeza vai gerar o quê? Um processo infeccioso, uma inflamação. Aqui é um exemplo nessa tabelinha em relação ao trato genital feminino, né? No caso a vagina, explicando a alteração de pH e
alguns fatores mais específicos. Por exemplo, mulher adulta apresenta o quê? Apresenta secreção dos hormônios sexuais. Por quê? Já teve o processo da primeira menstruação, que é a menarca, né? Tem o processo regular ali de menstruação. Então, todos os hormônios estão o quê? Ativos, né? Na mulher nessa fase adulta. E aí, o pH dela varia entre 4 a 5. E a microbiota normal é o quê? Os lactobacilos. Já na criança que não, ou seja, não teve esse processo hormonal iniciado, ou numa mulher que entrou na menopausa, ou seja, a mulher que já passou por todo o processo da primeira menstruação, dos anos de menstruação e chegou no finalzinho, né, desse processo hormonal que é a menopausa. Então, a criança ou a mulher que entrou em menopausa, ela já vai apresentar na sua microbiota bactérias diferentes, do tipo cocos e bacterióides. E o seu pH ela já vai estar alterado, vai estar mais neutro, vai estar um pH 7. E, consequentemente, por não ter hormônios envolvidos, essa criança ou mulher que entrou na menopausa não vai apresentar secreção devido aos hormônios sexuais, tá? Então, assim, a idade, para vocês verem, é um fator muito importante que influencia, principalmente a nível de sistema reprodutor, porque envolve a questão hormonal, né, e tudo mais. Em relação ao trato gastrointestinal, né, aqui temos uma imagem mostrando o estômago, intestino delgado, intestino grosso, certo? E algumas variações de pH. No estômago, em média 2, né, o pH superácido. A nível de intestino, né, intestino delgado, o pH varia entre 4 a 5, nessa parte mais inicial, e no intestino grosso já é um pH mais neutro, mais básico, né, que é o pH 7. Então, existe essa variação, não é porque está no sistema digestório, né, gastrointestinal, que obrigatoriamente será o mesmo pH em todas as regiões, não. Vai existir a variação. Vocês vão ver a anatomia, né, o estômago é onde fica realmente o armazenamento inicial do alimento. Então, nesse local, existe o quê? Muito ácido, que é justamente para gerar o quê? A quebra dos alimentos de macromoléculas, elas se formarem micromoléculas, para poder seguir todo o processo. Logo depois do estômago, vem o intestino delgado, né? Então, o estômago ele vai fazer essa quebra maior, né, dessas moléculas, de macromoléculas para micromoléculas. Então, ele precisa que esse pH de fato esteja ácido para conseguir fazer essa quebra. Porque a redução dos alimentos, na verdade, ela já inicia na boca, né, com a ação através da ação dos dentes, da saliva, da língua, mas o estômago, ele continua esse processo, certo? E aí, quando ele sai do estômago e vai para o intestino delgado, é onde realmente vai ter a absorção de nutrientes, minerais, tudo que a gente precisa para manter o nosso organismo saudável. Então, por isso que existe essa variação de pH. No intestino delgado, não teria como ser esse pH nível 2 muito ácido, porque o que é que ia acontecer? Não ia gerar uma absorção boa, né, dos nutrientes, minerais e tudo mais. Então, devido a isso, né, o intestino ele tem esse pH não tão ácido quanto o estômago no intestino delgado. Intestino grosso, né, é onde vai receber praticamente onde tem a formação do chamado bolo fecal, né? Então, assim, o intestino grosso ele vai absorver a água formando esse bolo fecal, né, as fezes. Então, por isso que o pH dele é menos ácido ainda, ele não é ácido mais, ele já é considerado básico, tá? Então, como cada estrutura, né,
a nível gastrointestinal vai ter um pH diferente devido, né, o processo de evolução e tudo mais. Esse pH ele vai sendo adaptado, o corpo vai sendo adaptado de acordo com cada função dos órgãos, que são o quê? Funções específicas, certo? Então a gente viu o quê? Os locais que apresentam microbiota normal, ou seja, a presença de micro-organismos a nível de pele, sistema reprodutor feminino, né? Sistema urinário e sistema gastrointestinal. Não é porque existe algumas regiões, alguns sistemas que apresentam microbiota normal que todo o corpo vai ter que ter microbiota normal. Não, existem os órgãos e locais que são considerados estéreis, ou seja, não é para apresentar de forma alguma, né, esses micro-organismos. Então, quais são? Sangue, fluidos corporais, como licor, urina, líquido pleural, né, que são líquidos tanto no que estão entre o processo das membranas para o pulmão, né, quanto na questão da coluna vertebral, né? Então são líquidos que estão entre membranas e entre órgãos, né, órgãos mais vitais, digamos assim, né, no caso coração, coluna vertebral, pulmão, órgãos e tecidos, né? Coração, pulmão, fígado, pâncreas, enfim, os outros órgãos. Internamente, esses órgãos eles precisam estar estéreis, porque se ele apresentar qualquer micro-organismo, ele vai gerar sim um processo inflamatório, um processo de infecção, certo? E o sistema nervoso central, certo? O sistema nervoso central, ele envolve a parte do encéfalo, do cerebelo, e faz da conexão com o sistema nervoso periférico também, tá? Que é a coluna vertebral e tem as suas terminações nervosas. Essas informações mais específicas em relação à anatomia e fisiologia, vocês vão ver mais detalhado na disciplina referente à anatomia e fisiologia, mas eu estou já dando uma adiantada para ficar melhor, né, de vocês entenderem esses assuntos mais específicos. Então, vimos os benefícios e malefícios, certo? Agora, a gente, de forma geral, vamos ver de forma mais detalhada em relação a eles, né, sobre o corpo humano. Então, os efeitos benéficos envolvem o quê? O antagonismo, que é a incompatibilidade bacteriana, ocupação dos sítios de aderência nas mucosas e pele, competição por nutrientes e secreção de substâncias inibidoras, certo? Então, por exemplo, os micro-organismos que já estão lá de forma natural, considerados da microbiota normal, como foi dito, não vão gerar problemas, não vão gerar patogenias. Eles estão lá para ofertar o que? Benefícios. Então, por ser já uma região ocupada, dificilmente vai vir um invasor, um outro micro-organismo de um outro local que possa vir gerar patogenia. Mas se caso ainda assim vier, o que é que vai acontecer? Os micro-organismos já dessa região vão fazer como se fosse um combate, vão se unir para expulsar esse micro-organismo intruso. E aí, nesse processo, o que é que gera? Proteção. Então, o efeito benéfico geral é a proteção. Porque por já ter habitado no local determinados micro-organismos que vão proteger essa região, dificulta o processo de outros micro-organismos que não são da região entrar para gerar a doença. E aí realmente eles entram em combate e na maioria dos casos, lógico, dependendo de todas aquelas variantes que já foi comentada, idade, imunidade, alimentação, entre outras coisas, dá certo, tá? Por exemplo, aqui é de uma bactéria salmonela. A salmonela é muito conhecida, as pessoas conhecem mais, na verdade, através do ovo, né? Porque é uma bactéria bem presente no ovo.
Só que, assim, foi divulgado dessa forma, mas ela não é uma bactéria que está presente só no ovo, né? Ela realmente é mais encontrada no ovo, mas pode ser encontrada em outras proteínas. Pode ser encontrada no frango, pode ser encontrada na carne, certo? E alimentos em gerais contaminados. Então, tem que se ter muito cuidado em relação aos alimentos. Animais criados livres de germe vai gerar um hipodesenvolvimento dos tecidos linfóides, formadores de anticorpos. Baixos níveis séricos refere à quantidade de alguma substância no sangue de anticorpos e não produzem anticorpos contra antígenos da microbiota normal. Então, o que é que quer dizer isso aqui? A criança, gente, tudo isso aqui é desenvolvido, a gente viu como? Na infância, né? Toda essa microbiota é desenvolvida pós-parto até praticamente 2 anos de idade, ela já vai estar com essa microbiota normal formada. Então, uma criança que nasceu e foi sempre submetida a extremos cuidados, né? Porque assim, o cuidado, lógico, a gente tem que ter. A mulher teve um bebê recém-nascido, ela não já vai botar o menino no chão. Lógico, isso é fato. Mas existem as fases da criancinha andar, de comer com a mão para sentir os alimentos, né? Que tudo isso o nutricionista orienta. Fica andando descalço, engatinhando, né? Então, todo esse processo acontece para que a criança, ela tem que entrar em contato com esses micro-organismos para desenvolver a microbiota normal. Então, a criança que teve esse contato, né, de ficar engatinhando no chão, pegar os alimentos, né, comer os alimentos com a mão, não só a questão dos responsáveis de dar na colherzinha, né, pega uma fruta, amassa a frutinha, bota na colher e vai dar à criança. Não, bota a fruta ali no pratinho, deixa a criança, né, comer, sentir o alimento e tudo mais. Por quê? A criança que ela foi pouco exposta a esses micro-organismos, é uma criança que ela vai ter muito problema, né? É porque ela não vai ter desenvolvido não só essa questão da microbiota normal, como a questão da imunologia, que é outra aula que a gente vai ver. Fatores imunológicos ela não vai ter produzido determinados anticorpos para proteção de quê? De antígeno. Anticorpo são estruturas que as nossas células elas criam para proteção, né? Existe, a gente vai ver a imunidade adquirida, a imunidade inata, né? Existe o anticorpo que é criado através do contato com algum determinado agente, né? Os antígenos, e também esses anticorpos são produzidos através da vacina, né? A vacina ela vai gerar também esse processo de anticorpo no organismo, certo? Em resumo, a criança, né, essa fase inicial da vida, ela precisa ter um contato maior, sim, com o meio externo para conseguir desenvolver essa microbiota normal e uma imunidade boa. Porque a criança que ela não tem muito contato com isso, infelizmente, ela não vai ter uma microbiota adequada, nem vai ter uma imunidade regular, uma imunidade boa devido a esses fatores. Em relação à função na nutrição e metabolismo, síntese de vitamina K em camundongos, metabolismo de hormônios esteroides, compostos solúveis e sais biliares. Então, através de vários estudos envolvendo os micro-organismos, animais, né, inclusive, foram vistos, né, os benefícios de fato do micro-organismo em si, nas pessoas, nos animais, né, através de testes. Agora, os efeitos maléficos. Infecções endógenas, imunodeficientes ou debilitados quando fora de sua posição anatômica normal, né? Como foi dito, o micro-organismo que se apresenta lá no intestino,
ele não faz mal. Mas se porventura ele for lá para o trato genital feminino, provavelmente ele vai gerar alguma patogenia. Por quê? Porque ele não está no seu local habitual, não está no seu sítio habitual. Pós-administração de antibióticos de amplo espectro, ou seja, uma pessoa que passa mais de 7 dias, né, mais ou menos, porque assim, algumas pessoas que fazem uso do antibiótico menos de 7 dias já vai sentir diarreia, um exemplo, né? Isso aí vai depender muito da microbiota da pessoa. Mas geralmente a pessoa que passa mais de 7 dias no uso do antibiótico, ela vai sentir bem mais alterações de nível gástrico. Por quê? Porque alguns antibióticos, eles são de amplo espectro, ou seja, eles vão atingir uma quantidade maior de bactérias. Então, não tem como medicamento ver um sinalizador diante da bactéria de qual é a bactéria boa e de qual é a bactéria ruim, no sentido de qual é a bactéria que está causando determinada doença nesse paciente, qual é a bactéria boa que está ali auxiliando ele na microbiota normal. Então, o medicamento ele não tem como verificar através de uma sinalização da bactéria. Então, a bactéria que tiver, ele vai matar, esse de amplo espectro, certo? E o antibiótico, como é um tratamento longo, ele vai justamente fazer com que consiga, né, matar uma grande quantidade de bactérias. E aí, nessa grande quantidade, vai envolver tanto a boa quanto a ruim.